Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Vamos conversar um pouquinho? Como vocês estão? Como foi o seu dia? Como passou ontem, que ontem a gente não conversou, a gente não se falou, né? Foi anteontem que eu gravo o vídeo um dia sim, um dia não. E estamos aqui para fazer a obra de Deus. Eu faço a obra de cá e você faz a obra de lá. Como você faz a obra daí? Compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, curtindo, deixando seu comentário. Eu gosto tanto quando alguém deixa um comentário lá, porque eu sei que você está sendo abençoado, Deus está falando com você através de mim, através do Face, através do Insta, através do YouTube, nas redes vizinhas, né? Então, assim, hoje eu quero falar para você de uma palavra que está no livro de Mateus 27, versículo 46 em diante, que fala assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto, dizia: Este chama por Elias. Eu estava conversando ainda há pouco com um dos meus irmãos. Ele é quase o caçula, né? Que eu ainda tenho mais uma irmã que é caçula. E esse meu irmão, ele tem, assim, uma intimidade com Deus. Eu não tô falando de religiosidade. Eu tô falando, assim, de uma intimidade que ele fala, assim, das coisas de Deus. Ele fala, assim, da palavra de Deus, assim, com tanta propriedade, de quem realmente conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus, fala do amor de Deus, fala de Deus, você conhece, você fala, aquele ali realmente tem o Espírito de Deus na vida dele. E nós estávamos falando justamente sobre isso, sobre a morte de Jesus. Eu não vou falar aqui teologicamente, não. Eu vou falar, assim, do que nós conversamos e, assim, aquela palavra ali que tocou meu coração, da simplicidade que ele falou e da simplicidade que eu quero também me expressar aqui com vocês. A nossa pergunta foi: por quem Jesus morreu? Por nós. Quando fala-se por nós, está falando por todos. Não está falando que só por mim, só por você, quem aceitou Jesus, quem desceu as águas, quem está lá no púlpito pregando, quem está lá na igreja todo dia. Não. Ele morreu pro doente, ele morreu pelo viciado, ele morreu pelo que peca, consciente, inconsciente, e que mesmo assim não se arrepende, mas ele morreu lá na cruz para te salvar, para perdoar os seus pecados, para sarar, para curar as suas feridas. Então, assim, ele não morreu só pelo gentio, ele morreu por todos. E eu tenho mais uma palavra que eu acho linda, que diz assim, que a vontade do Senhor é que nenhum dos seus se percam. Então, a salvação, ela é individual, sim. Mas o desejo do Senhor é que nós falemos do seu amor, das benéficas do Senhor, que nós falemos de quanto o Senhor é bom, o significado da morte dele lá na cruz. E não fique aí assim se gabando, você que está lá na igreja, você que está na presença do Senhor lá, que se diz estar, né? E quando você sai de lá, você não olha para ninguém, porque o seu olhar é como se aquela pessoa que ainda não é cristã, é como se você olhasse com um olhar ali de... tá até com nojo, sabe? Tem muita gente assim, que lá dentro da igreja é uma coisa. Nossa, Deus, como ela é crente, mas ela saiu da porta da igreja para fora, acabou, né? Então, assim, cristão, eu tô falando com você, cristão, ame mais. O Senhor já tinha falado comigo sobre amor de manhã. Eu ia falar do amor incondicional, mas falarei numa outra oportunidade. Mas quando eu falei com meu irmão, que ele me falou dessa palavra e a gente ficou conversando, falando como que Jesus é bom, falando assim que se todos pudessem sentir o tamanho do amor de Jesus por ele não importava com nada que o outro fala, sabe? Ele importava muito mesmo, era em agradar o Senhor, ter temor do Senhor no coração dele. É sobre isso que eu estou falando, de lembrar o porquê que Jesus morreu lá na cruz, para nos salvar. Não foi só para salvar eu e deixar a minha família, só para salvar você e deixar a sua família. Não, foi para nos salvar a todos. E a vontade dele é que nenhum dos seus se perca. Amém? Graça e paz.